Fala pessoal, tudo bem com vocês? Andrei Lopes, o Cebola ganha moral, com o elenco e com a torcida, o cebolismo é uma realidade. Um time vertical, sem invenções, Felipe Melo de volante, ótima vantagem sobre o Bragantino nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! O cebolismo é uma realidade, grande Andrei Lopes, um cara que eu acompanho há muito tempo, um excelente profissional. Ele é integrante da comissão técnica fixa do Palmeiras, então sempre que há trocas de técnicos, né, ele fica lá naquele período, na interinidade, desenvolvendo o seu trabalho, já tinha mostrado isso em outras oportunidades e agora apresentou, pelo menos nos últimos jogos, aí uma nova cara para o Palmeiras. Uma nova cara em relação àquele time que vinha jogando com o técnico Vanderlei Luxemburgo, sem criatividade, sem velocidade, sem intensidade, tudo isso mudou. Especialmente nesses dois últimos jogos, aí contra o Atlético Goianiense e agora contra o Bragantino, 6 gols em 2 partidas, mas mais do que isso, né? O primeiro tempo hoje na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, foi impecável do Palmeiras. O Palmeiras teve uma atuação numa marcação muito bem postada, inclusive com menos posse de bola, mas muito rápido quando roubava essa bola para disparar nos contra-ataques, coisa que o Palmeiras não vinha tendo. E a gente questionava, né? Gente, a gente sabe que tem limitações, pode ser que alguns reforços pontuais sejam necessários, coisa que o Vanderlei Luxemburgo cobrava, mas tem como jogar mais. Você olha o elenco do time do Palmeiras e ele é melhor do que, sei lá, 17, 18 times que hoje disputam o Campeonato Brasileiro, pelo menos. Alguns dizem que só é abaixo do Flamengo. Talvez esteja ali, junto com o do São Paulo, com o Atlético Mineiro. O Internacional tem um elenco inferior ao do Palmeiras e hoje é o líder da competição. Então, é preciso também entender de que forma o técnico consegue extrair melhor as valências desse elenco. E o Palmeiras não vinha conseguindo desenvolver isso. Nesse jogo, para mim, entrou em campo a melhor dupla de zaga do Palmeiras, Luan e Gustavo Gomes. E aí o Felipe Melo jogou na dele. Eu confesso a vocês, não vou ser aqui oportunista e nem mudar de opinião a cada jogo, né? Confesso que achei interessante a medida do Vanderlei Luxemburgo lá no início da temporada, em colocar o Felipe como zagueiro, para a gente testar. Ele tem um passe a média distância e a longa distância muito bom. É um cara combativo, é um cara marcador, que já está numa idade avançada da carreira, então correndo numa faixa menor de campo, isso poderia facilitar. Mas isso funciona em alguns momentos e em outros não. Porque essa faceta combativa do Felipe Melo, muitas vezes, estando como zagueiro, ele acaba trazendo mais a falta, o risco da falta para perto da área, muitas vezes para dentro da área. E quando ele está como volante, ele se afasta um pouco mais da defesa e ainda tem zagueiros na sobra, né? Ele faz aquele primeiro combate como primeiro volante e não como um último homem à frente do goleiro. Então você diminui o risco tirando o Felipe Melo ali da zaga. Na volância, se ele tiver parceria e um time intenso e bem encaixado, ele também não precisa correr muito. Ele inclusive falou isso após o jogo, né? Você usa a experiência, você encurta os espaços e a bola longa dele continua sendo muito qualificada. O Felipe Melo jogou a carreira inteira como volante, não jogava assim há 7 meses, mas dá para imaginar que ele domina a posição, né? Então ele como primeiro volante, vindo buscar essa bola entre os zagueiros ali, o Luan e o Gomes, liberando os laterais, como o Gabriel Menino, que é praticamente um ala, e o Matias Vinha, que também é muito potente no apoio, você ganha campo desta forma. E ainda a possibilidade de um lançamento caso haja necessidade. No meio-campo, o Zé Rafael teve grande destaque na temporada jogando como segundo volante no Campeonato Paulista pelo Vanderlei Luxemburgo. De repente, depois o Lucha não escalou mais ele nessa função. Optou pelo Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, tudo bem, a gente entende, os meninos realmente estavam dando conta do recado, mas eu sempre disse que para mim o Menino era o melhor lateral do elenco do Palmeiras, pelo menos na minha avaliação. E o Tite concorda com isso, tanto que convocou recentemente o Gabriel Menino para a lateral direita. E aí o Patrick de Paulo agora, por quê? Porque é um jogador muito qualificado, mas que estava se expondo muito. Então, acho interessante as tentativas, né, os testes que o Andrei Lopes fez, sem inventar. Colocou o Zé Rafael numa posição em que ele rende bem, e o primeiro gol
é um gol de contra-ataque e velocidade, e existe o mito de que o Zé Rafael é lento, claro, porque se você escalar ele numa faixa de campo em que ele não vai ter muita mobilidade, em que a marcação já chegou, agora, quando ele carrega essa bola, ele tem visão de jogo, ele tem inteligência, ele pisa na área, e foi o que aconteceu. E o Rafael Veiga é, dos meias palmeirenses, o mais produtivo. Vejam que o Veiga marca o primeiro gol e não só por isso, né? Ele tem marcado gols, ele tem aparecido, ele tem sido muito importante, o Rafael Veiga. E aí vamos pro ataque, Rony, Wesley e Luiz Adriano. Um ataque muito veloz, mas o Rony, infelizmente, né, ele é um menino que se esforça, ele teve uma temporada brilhante no Atlético Paranaense, mas ele não consegue corresponder no Palmeiras. Em muitos momentos ele fica na frente do goleiro, ele tem a opção do passe e ele se afoba, ele tropeça, ele chuta para fora, ele não tem precisão na conclusão. O Wesley não. O Wesley, você vê o segundo gol não é fácil dominar aquela bola e chutar da forma como ele chutou, e é um jogador muito agudo, muito interessante ali pelo lado do campo. Esse para mim titular absoluto. E o Luiz Adriano voltou a fazer gols porque quando é abastecido, ele é um ótimo finalizador e o Palmeiras já entrega muito mais do que estava entregando, né? O Bragantino descontou lá no finalzinho, o segundo tempo o jogo caiu de rendimento, porque o Palmeiras já havia construído o seu resultado, 3-0, né, no primeiro tempo, recua um pouco, o Bragantino se solta, o Bragantino que vem se recuperando através, no comando do Maurício Barbieri, havia empatado com o Flamengo no Maracanã, inclusive, consegue até o seu gol lá no finalzinho e não deixa tão ruim assim a decisão da vaga, né? Tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis para tentar chegar nas quartas de final, porque três gols seria realmente muito complicado. Ainda está difícil, a vantagem é muito grande para o Palmeiras, mas já amenizou um pouquinho a equipe do Braga. E aí o Palmeiras administrou mais no segundo tempo, fez as suas trocas e tudo mais, mas a gente entende que é um Palmeiras mais revigorado, né? O Felipe Melo até falou que os jogadores se fecharam porque sabiam que poderiam jogar mais. Com o Luxemburgo isso não estava acontecendo. E deram moral também para o Andrei Lopes, né, que é um cara que já está no clube há algum tempo, que tem ótimas ideias, que não é muito, digamos, midiático, ele não é. Nas entrevistas mesmo ele vai no ponto da questão, ele analisa o que tem que ser feito, e dentro da escalação a gente já viu algo mais óbvio até, e o futebol às vezes é simples. Eu sei que às vezes você quer inventar para surpreender o adversário, e eu acho interessante isso quando o técnico encontra alternativas dentro do elenco para sair de uma situação. Agora, em alguns momentos, basta colocar cada um na sua, e a coisa acontece. E vem acontecendo, justamente quando o Palmeiras está na iminência de anunciar o Abel Ferreira, o técnico português, que já se despede do PAOK da Grécia para ser anunciado como novo técnico palmeirense. Talvez o ideal, e agora isso não importa muito, né, porque a gente já está diante de um fato, talvez o ideal seria mesmo ter amarrado com o Miguel Ángel Ramírez até o fim da Libertadores, até fevereiro, até dezembro, não sei, e ficar por aqui com o Andrei Lopes. Também entendo que talvez isso soe como oportunismo, na medida em que, se as derrotas começarem a surgir, obviamente a pressão seria muito grande da torcida para que o clube contratasse um técnico de verdade, né? E o Andrei Lopes tem uma estrada longa como auxiliar, mas não é um técnico efetivo. Então eu sei como as coisas funcionam, talvez digamos, esse modelo agora, né, de esperar o Ramírez e deixar o Andrei Lopes, seja pelo afã do momento. Eu entendo que o Andrei teria capacidade, pelo que eu conheço do trabalho dele, acho que seria digamos, uma escolha mais barata, mais acessível, mais viável, mais interessante, porque o Miguel Ángel Ramírez acho que se assemelha mais com o que o Palmeiras quer do que o próprio Abel Ferreira. Mas, como eu já falei aqui no vídeo também, acho que a escolha foi uma aposta interessante, talvez não para 2, 3 anos de contrato, mas trazer um português agora que tem ideias arrojadas, eu acho que pode fazer com que o Palmeiras dê esse salto que precise. Os estrangeiros têm trazido isso e o Palmeiras está buscando um estrangeiro exatamente para que a imprensa lhe dê tempo, a torcida lhe dê tempo, ele implemente algo diferente do que vem sendo feito aqui nos últimos anos e o Palmeiras consiga os seus resultados. Então, Abel Ferreira deve ser o novo técnico e que bom que o Palmeiras pode contar a cada, digamos, intempérie, né, a cada problema que enfrente com os seus treinadores, um interino dessa qualidade, que possa dar conta do recado no banco de reservas quando assim o clube precisar.
Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e seja membro que eu tô te esperando. Até a próxima. Tchau!